Aqui, né? Tá. Depois pôr no bolso. Tá. E tem um pointer ali para poder falar. Isso, tá legal. Isso aqui, se eu puser no bolso, não vai desligar. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer apresentar esse seminário, os seminários mais ou menos parecidos com esse, eu apresentei várias vezes, né, em várias oportunidades, né? E é um pouco da física do cotidiano. Se o ar quente sobe, como a gente sabe que o ar quente sobe, quando a gente solta balão, né? Quando tem fogueira, sai o ar quente para cima, né? Qual é a razão que faz com que seja frio nas montanhas e quente no litoral? Né? Bom, esses temas foram explorados em vários cursos de extensão, seminários, artigos de divulgação e também, evidentemente, muitas conversas de café, aquelas conversas informais durante o café, né? E também muitos artigos que eu tenho publicado naquela Scientific American brasileira, né? Tem uma edição brasileira da Scientific American, e outras revistas de divulgação mais ou menos específicas, né? A ideia básica é a seguinte: olhar a física, né? mas não só a física, outras áreas de ciência também, contidas nas coisas do dia a dia, né? A razão disso é que a gente pode apreciar um pouco melhor e entender um pouco melhor as coisas, né? E como também se motivar pelo estudo da ciência, né? Quer dizer, a ciência não é aquela coisa neutra que ocorre só no quadro negro, nas páginas de caderno, nada. Ela, ao contrário, né? Está presente no nosso dia a dia o tempo todo, né? Inclusive, né? E talvez especialmente nesse momento aqui um pouco mais difícil da vida brasileira, em que a verdade começa a desaparecer e a evaporar com uma frequência fantástica, né? Ver que a má interpretação da ciência, que é, de um lado, a pseudociência, aquelas coisas que parecem ciência, mas não são ciência, não tem comprovação científica, né? E não estou falando só da Terra plana, mas, enfim, de várias outras coisas, né? Então, essas interpretações de coisas que são pseudociências, né? Como também a interpretação simplesmente errada, né? De várias coisas que eu já vou mostrar, né? Aparentemente, né? Histórias como Terra plana, disco voador, etc., bruxas, receitas milagrosas que tem na internet, que curam tudo, né? Revistas de moda ou de saúde, que sempre tem alguma receita, alguma solução para um problema gravíssimo, né? Elas vendem, sempre tem uma solução. É aquela história, uma coisa que tem uma doença que tem muitos remédios, é porque nenhum remédio funciona. Às vezes é essa história, né? E quanto mais absurda uma história, parece que mais as pessoas acreditam, né? Talvez porque responda a certas ansiedades dela, quer dizer, não é pelo absurdo da história que as pessoas acreditam, mas é porque aquilo lá dá uma certa satisfação de responder um problema que ele, né, não saberia responder, né? E depois tem também, muito comum também, a gente encontrar essas coisas totalmente furadas, né? Como é que é a história? Veja, isso aqui eu copiei de revistas ou da internet, está aí o site, estão aí os sites, né? Número de mortes violentas ainda está 50% acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí é de uma g1.globo.com, né? Quer dizer, quem escreve uma frase desse tipo não tem capacidade nenhuma de analisar o que está escrito. A OMS é o contrário, quer dizer, a partir de um certo valor, esses organismos internacionais consideram a coisa grave, calamitosa, necessita uma intervenção internacional, sei lá o quê. É essa mais ou menos a ideia. Não é que ela recomenda, né? Então, não existe esse recomendado. Outra coisa que apareceu muito aqui no Brasil há um tempo atrás era o número de médicos recomendados pela OMS,
né? Não é isso, é ao contrário. A OMS faz o seguinte: se o número de médicos ou pessoal na área de saúde está abaixo de um certo valor, não sei qual é, mas abaixo de um certo valor, então aquele país pode se beneficiar de certas linhas de crédito da OMS, de certos atendimentos especiais, de certas facilidades na compra de medicamentos, de certos apoio de outros países, né? Não é que tem o Brasil tem um número superior de médicos do que recomendado da OMS. A OMS não recomenda número superior de médicos, né? Tem países que têm um médico para cada 200 habitantes, 300 habitantes, né? Depende um pouco de como que o sistema de saúde é estruturado, né? E frases absurdas desse tipo, né? São 22 barracas para vender produtos hortifrutigranjeiros que não contêm substâncias químicas. A clara de ovo, o alface, a carne, tudo isso é substância química. Não existe uma substância etérea, tudo é substância química, né? Só se for vácuo perfeito, talvez não seja substância química, né? O caso do boi mate, eu não sei se vocês ouviram falar dessa história ou não, né? É um caso muito cômico, lá da década de 80, se eu não me engano, uma revista científica, New Scientist, uma revista científica de divulgação de circulação internacional, né? Ele fez, todo dia 1º de abril, ele tem uma brincadeira, né? Então está na reportagem especial da edição de 1º de abril do ano tal, né? E, de vez em quando, tem umas muito boas. Isso, há 30 anos atrás, era a fotocopiadora, que você punha um papel em japonês, ele copiava em inglês, ou vice-versa, né? Quer dizer, isso atualmente não é mais piada, mas assim, 30 anos atrás era piada, né? Uma outra foi o do boi mate, né? O boi mate era um híbrido de boi com tomate, né? E os pesquisadores eram o Barry McDonald, o INPE, acho que é uma rede de lanchonetes, e tudo isso foi feito na Universidade de Hamburger, né? Então, um lugar adequado para estudar, né? Você vê pesquisadores, né? E a ideia é que eles tinham posto, isso volta uns 30 anos atrás, gene animal em tomate. Tomate, a produção de tomate, como o tomate é feito só de água, a produção de tomate é, sei lá, e muitas toneladas por hectare, né? Então, se isso fosse verdade, estava resolvido todos os problemas da humanidade, né? De poluição, alimentação, economia, o diabo a quatro, né? E uma revista brasileira, a Veja, reproduziu a reportagem, traduziu para o português como se fosse séria. Ele caiu direitinho no 1º de abril, né? Bom, outra coisa muito comum, né? Como é que é? 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro por 1 quilômetro. São 1.000 por 1.000, 1 milhão de metros quadrados. Muito frequentemente, 1 quilômetro quadrado vira 1.000 metros quadrados. Isso está errado, evidentemente, né? E, então, por exemplo, a Franca, a cidade de Franca, tem 547 habitantes por metro quadrado. 547 mil habitantes por quilômetro quadrado, 547 habitantes por metro quadrado. É uma pilha. Quer dizer, eu não vou para Franca porque lá é uma pilha de 547 pessoas, uma em cima da outra. O metrô de São Paulo vai usar essa tecnologia para melhorar o transporte, né? Bom, então é isso aí, né? Quer dizer, então a gente está, primeiro, essas conclusões erradas, trocar os mínimos por máximo, o valor recomendado por não sei o que lá, né? E também essas interpretações, né, que a gente acaba encontrando com uma frequência muito grande, né? Bom, então vamos lá para um outro problema, né? Agora começar a discutir alguns probleminhas. Eu já chego no ar quente, né? Mas antes do ar quente, né, como estimar uma velocidade de um carro que nos ultrapassa na estrada? Então, às vezes, você está indo na estrada a 100 por hora, por exemplo, né? Você está indo assim, de repente um cara passa feito louco e você fala, nossa, que velocidade estava esse maluco, né? Ou essa maluca. Então, tem um jeito de fazer isso, né? Um jeito que é bastante preciso. Então, imagine que você esteja a uma certa velocidade, né? Quando o carro ultrapassa, você começa a contar regularmente. 1, 2, 3, e continua contando, né?
3, 4, etc., né? Até 10. Quando chegar no 10, o seu carro... Esse negócio não está acendendo, né? Quando o seu carrinho é esse aqui, o carro do outro é esse aqui. Quando você chegar em 10, observe onde está o outro carro. Por exemplo, uma árvore na beira da estrada, né? Uma marca qualquer. E continua contando, né? Então, quando chegou no 10, você continua contando, mas marca onde ele está, né? E vai indo. Continua 1, 2, 10, e continua 11, 12, etc., até um certo número N, né? Quando você chegar naquele ponto, né? Para saber a velocidade dele, basta você dividir N por 10 e multiplicar pela sua velocidade. Então, por exemplo, se você tiver a 100 km por hora, chegou até o 15 naquela árvore, quando ele chegou lá, quando você tinha contado 10, 15 por 10, 1,5, vezes V0, 150. Então, ele estava a 150 km por hora, né? E isso é bastante preciso, né? Porque como é só uma diferença, né? Então um erro percentual, né, nessa contabilidade não tem grandes consequências, né? Então, isso é um exemplo típico, né, se você estiver andando de carro e não for o motorista, preferencialmente, né, ou de ônibus, né, e observar isso, você pode passar o tempo na estrada, né? Então, é isso aí, né? Então, qualquer questão, por favor, interrompam, né? Agora, o ar quente, né? Quem aqui já encheu um pneu de bicicleta, uma bola de futebol daquelas pesadonas, né? Não sei se já encheu, né? Quando você enche, você percebe que a bomba, né? Né? Que a bomba fica quente aqui na parte de baixo, né? Várias pessoas já perceberam isso, né? Você comprime o ar, comprime o ar, comprime o ar, e aquela parte inferior da bomba, onde está a saída do ar, né? O bico de saída do ar, ele fica aquecido. Por quê? Então, a razão pela qual o ar fica aquecido é a seguinte. Antes de explicar isso, alguém entende de motor diesel aqui, motor de carro, que não tem vela? Motor diesel não tem vela, não é isso? Né? E como é que o combustível pega fogo? Né? Pelo mesmo efeito, quando entra o combustível misturado com ar. O pistão comprime aquele negócio, quando comprime, aquilo lá esquenta suficientemente, a uma temperatura suficientemente alta para que o combustível pegue fogo, que tenha a reação com o oxigênio, né? Quer dizer, o ar comprimido, o ar quando é comprimido, ou qualquer gás, quando é comprimido, ele esquenta, né? Então, essa esquentada do ar, né, a gente percebe claramente, né, ou no motor diesel, só que no motor diesel a gente não pode abrir para pôr a mão para ver como é que funciona, ou na bomba de bicicleta. Quando a gente dá a primeira bombeada, o ar já esquentou. Só que a gente não consegue perceber, porque tem um monte de massa ali, ele esquentou, ele vai esquentar um pouquinho a bomba, a gente talvez não consiga perceber com a mão, né? Numa segunda bombeada, ele esquentou de novo na mesma temperatura. Numa terceira, quarta, na mesma temperatura. Aqui aí, depois de algum tempo, ele acaba aquecendo a parte externa da bomba e a gente percebe. A questão é a seguinte: a temperatura é, em algum sentido, a medida da energia cinética das partículas de um gás. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das partículas de um gás, né? Então, quando a gente comprime o ar, a gente faz trabalho sobre o ar, trabalho mecânico. Você faz trabalho no sentido de joule, que você faz alguns joules ou vários joules, ou algum trabalho mecânico sobre aquela quantidade de ar. Esse trabalho mecânico vai virar energia térmica, energia das moléculas do gás. Aquele gás vai virar energia térmica, né? Essa energia mecânica vira energia térmica. E, consequentemente, o ar esquenta. Então,
Então, vejam só, deixa eu, antes de voltar para essa transparência aqui. Essa compressão do ar faz o ar esquentar. Agora, imagine o contrário. O ar está comprimido em algum lugar. Tem um certo gás comprimido na temperatura ambiente. Então, você comprimiu o ar lá na bomba de bicicleta, né, fechou a saída, né, ele lá ficou comprimido. Inicialmente ele está quente, mas aí você espera um tempo suficiente até que ele volte à temperatura ambiente. Você comprimiu, tampa, vai tomar café, etc., até que ele volte à temperatura ambiente. Quando ele voltar à temperatura ambiente, você solta a bomba, deixa o ar se expandir. Então vai acontecer um efeito contrário. Em vez de, na compressão, foi feito comprimido o ar, nessa expansão o ar, ele empurra o pistão para fora. Então, primeiro você comprime, amarra com o barbantinho, vai tomar café, daí volta, solta o barbantinho, ele expande. Quando ele expande, ele faz trabalho contra a atmosfera, contra o que estava segurando, que é o êmbolo lá da bomba, sei lá como é que chama aquilo. Ele faz trabalho. Consequentemente, ele vai se esfriar. Então, o que acontece é o seguinte, quando o ar ou qualquer gás é comprimido, ele esquenta. Quando ele expande, ele esfria. A gente não consegue perceber isso na bomba de bicicleta pelo seguinte, assim como para perceber que ele esquentou quando a gente comprimiu, a gente precisa repetir várias vezes, né, para cada um deles dar uma ligeira aquecida na parte externa da bomba, cada comprimida leva uma ligeira aquecida na parte externa da bomba, né, e depois de várias vezes a gente percebe que esquentou. Né. Na expansão, a gente só consegue fazer isso uma vez. Você comprimiu, né, e depois você deixou uma vez só ele expandir, não dá para repetir o experimento. Né. Mas, apesar de não dar para repetir, o ar esfriou. Né. Esse processo tem um nome em física, né, que é a expansão, é uma transformação adiabática, uma expansão adiabática, é o nome técnico disso. É uma expansão, enfim, eu não vou entrar em detalhe, né, mas o nome que se dá a uma transformação desse tipo é uma transformação adiabática, né, aquela que leva ao aquecimento, ao resfriamento do gás. É uma transformação que, durante aquele processo de compressão, ele não teve tempo de entrar em equilíbrio com o ambiente. Né? Depois que entrou em equilíbrio com o ambiente, ele volta à temperatura ambiente. Né? Mas, enquanto não teve tempo, ele esquentou ou esfriou. Então, veja só. Né? O ar é um gás ideal, né, para praticamente qualquer aplicação prática. Né? Porque, às vezes, no ensino médio, a gente aprende lá que o gás ideal, o gás real, tem uma diferença entre eles, não sei o que lá, mas, para essas coisas práticas das pressões atmosféricas típicas, né, tanto aqui, como no nível do mar, como lá alto, na altura do que os aviões voam, ou até mais, né, para todos os fins, né, ele é um gás ideal. E no gás ideal, né, como é que funciona isso aqui? Que eu não... E num gás ideal, né, PV é igual a nRT, uma formulinha familiar para algumas pessoas. Né? A pressão vezes o volume é igual a N, ao número de moles que tem naquele volume de ar, R é a constante dos gases, T é a temperatura, né? Temperatura em Kelvin. Né? Mas essa é uma lei dos gases. Mas essa tal de transformação adiabática, ela diz outra coisa. Ela diz que, deixa eu ver aqui, ela tem outra coisa. Quando a transformação é desse tipo que ocorre, por exemplo, na bomba de bicicleta, quando a gente comprime o gás, tem uma outra formulinha. A pressão vezes o volume é 1,4, o expoente 1,4, antes da compressão, é igual a pressão vezes o volume elevado a 1,4 depois da compressão. Essa é um fenômeno chamado essa transformação, né, em que isso acontece, né, PV elevado a 1,4 antes é igual a PV elevado a 1,4 depois, né, é a tal da transformação adiabática. Né. E é isso, juntando as duas expressões, que permite concluir que o ar esfria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para eu não...
ver se eu mantenho. Então, vejam só a seguinte situação, né? Imagine que a gente tem um certo... um certo volume de ar, né? Por exemplo, uma massa de ar, né? Não é uma nuvem, é uma massa de ar, por exemplo, que desce a montanha. Por exemplo, uma massa de ar está lá em cima, numa montanha, e ela desce a montanha. Quando ela desce a montanha, né, esse ar não está dentro de nenhum compartimento. Eu estou imaginando um tantão de ar que, com o vento, ele é empurrado, né, e quando ele é empurrado, ele acaba descendo a montanha, né? Então, ele passa de uma situação de baixa pressão para uma situação de alta pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica é tão mais alta quanto mais baixa a gente está na atmosfera, né? Então, com essa massa de ar, acontece uma coisa similar àquela que acontece na bomba de bicicleta. Ele é comprimido. Só que aquele é comprimido não porque alguém o comprimiu, mas porque ele passou de um lugar de baixa pressão, que é em cima da montanha, e entrou num lugar de alta pressão. De qualquer forma, ele tinha um tamanho e diminuiu. Consequentemente, ele esquenta. O inverso também é verdade. O inverso também é verdade. Se ele está subindo, então agora imagine que o vento está empurrando o ar da esquerda para a direita, morro acima, né? Então o ar vem a uma certa temperatura aqui embaixo, quando ele sobe o morro, ele expande. Quando ele expande, ele esfria, né? Por quê? Porque ele tinha uma certa energia e gastou essa energia para empurrar o resto da atmosfera para fora. Então, ele fez um trabalho mecânico. Ao fazer o trabalho mecânico, ele esfriou. Tá? Então, esse é um fenômeno muito típico. E é isso que explica por que é quente no litoral e frio nas montanhas, né? Pelo seguinte, o ar, quando está no litoral, né? Aqui ele está no litoral, por exemplo, aqui em Santos, perto de São Paulo, né? Ele sobe a Serra do Mar, a pressão cai bastante, eu não sei se de cabeça, são 700 metros, cai o que, uns 10%, não sei, a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica cai, né? E, ao cair, ele expande e esfria, né? Então, o ar aqui em cima, quando chega aqui em cima, está frio. E vice-versa, se o ar está indo para... o vento está soprando nessa direção, o ar desce para o litoral, aumenta a pressão sobre ele é comprimido e esquenta, né? Está claro isso? Agora, nem sempre isso acontece. Quando a gente está sem vento nenhum, você pega um desses dias de inverno que não tem vento nenhum, aí não tem esse efeito, porque esse efeito depende do vento. Foi o vento que fez o ar subir ou descer a montanha, né? Se não tiver vento, acontece a tal da inversão térmica. Então, o usual é que as camadas de ar, quanto mais baixa, mais quente. Quanto mais alta, mais frio. Até aproximadamente, isso vale até o que? Uns 10, 20 quilômetros, é a tal da troposfera, essa atmosfera influenciada pela rugosidade do solo, né? Pelo solo, né? Então, por isso que, em geral, as regiões altas são frias, as regiões baixas são quentes na mesma latitude, né? Por que isso? Porque também tem vento que está o tempo todo levando o ar de um lado para o outro, do lado para o outro, né? Quando não tem vento, ocorre a inversão térmica. As camadas de ar mais quente, como os balões, né, sobem e ficam em cima, né? Se permanecer nessa situação muito tempo, vai ter um acúmulo do ar quente em cima por esse outro efeito. O ar quente é menos denso e ele tende a subir, né? Claro que a primeira massa de ar quente que sobe, ele expande e esfria. Mas depois sobe outra, e assim por diante, fica tudo parado, do tempo não havendo vento, então ocorre essa tal de inversão térmica, né?
Então, essa é basicamente a razão, ou talvez uma das razões, a principal razão, né, para ser quente no litoral e frio no alto das montanhas. Grosso modo, se alguém tiver paciência de brincar com essa formulinha e com essa formulinha, né, grosso modo, a gente vai concluir que a cada 150 metros, mais ou menos, a temperatura cai de 1 grau. Então, se aqui em São Paulo, não sei qual a temperatura agora, que deve ser uns 23 graus, por exemplo, então em Santos, que está a 700 metros abaixo, dá o quê? Uns 4 graus acima, né? Então, se o Carvalho for verificar aí qual a temperatura em São Paulo e qual a temperatura em Santos nesse momento, aqui tem os outros efeitos, umidade, evaporação da água, etc., mas... Aqui em São Paulo? Agora? E vê Santos. Veja Santos, por favor. Ou São Vicente, tanto faz. Deve estar 22. 23. Isso. E Campos do Jordão deve estar 16. Vamos ver se... Não sei se são rápidos aí no celular. Muito mais. 15, né? Então, é esse mais ou menos o efeito, né? Então, se vocês quiserem verificar com essa formulinha, né, de PV elevado a 1,4, PV, sabe, descubra a pressão em Santos, em Campos do Jordão, em São Paulo, né, e você vai descobrir esse resultado. Aí tem um efeito muito interessante que explica, como é que chama aquele deserto super seco do Chile? É o Atacama, é isso? Deserto do Atacama, se eu não me engano, né? Que é o seguinte, né? É esse mesmo, né? Que é o seguinte efeito. Está até escrito lá. Opa, volta. Então, que é também esse tipo de efeito. Existe uma corrente de ar dominante, né? Aqui são os Andes, as montanhas dos Andes. Para o lado de cá, à esquerda da figura, está o Chile, Bolívia, Peru, etc., ao lado esquerdo, né? E aqui do lado direito é a parte central da América do Sul, né, que está o quê? Aqui o Brasil Central, Amazônia, sei lá, essa região de floresta típica da América do Sul, né? Então, vejam só, a corrente de ar dominante nessa região é uma corrente que vai do leste, aqui da nossa região, em direção ao Pacífico, para o oeste, né? Então, o que acontece? O ar vem vindo, corre, quando a massa de ar chega aqui, subindo a Cordilheira dos Andes, ele vai esfriar. Quando o ar esfria, a capacidade dele reter água diminui. Quanto mais frio o ar, menos água ele consegue ter dissolvido nele, né? É aquela razão que, quando a gente toma banho de chuveiro num dia frio, rapidamente o espelho fica embaçado, porque o ar está cheio de água, ninguém vê, porque ele está a água na forma de vapor. Quando a água chega perto do espelho, né, ele encontra uma superfície fria, o ar esfria e condensa. Também é por isso que dentro dos carros fica embaçado e várias situações similares, né? Então, quanto mais quente o ar, maior a capacidade dele de ter água na forma de vapor, na forma de gás. Então, num dia muito úmido, a uma temperatura tipo 30 graus Celsius, eu acho que cerca de 5% daquilo que a gente chama ar pode ser água, né? Quer dizer, então, 3 a 5%. Então, hoje é um dia em que 3 a 5% do ar, está chovendo lá fora, né? 3 ou 5% do ar, pelo menos lá fora, não é gotícula de água. Não estou me referindo a gotinha de água, estou me referindo a água na forma de gás misturado com oxigênio, com nitrogênio e oxigênio, né? Então, voltando aqui, né, o ar vem pela América do Sul, né, sobe a Cordilheira dos Andes e esfria. Quando ele esfria, a capacidade de reter água diminui. Consequentemente, a água condensa e chove. Então, esse lado aqui
da Cordilheira dos Andes, o lado leste, o lado aqui voltado para nós aqui no Brasil, esse lado aqui, ele deve ser úmido. Deve ser um lado que tem bastante chuva, etc., né? E bastante umidade. Quando o ar passa para o outro lado, então vejam só, ele sobe, chove e continua andando, porque o vento dominante está empurrando ele nessa direção. Quando ele desce, ele perdeu, quando chegou aqui no pico, ele perdeu praticamente toda a água que tinha, né? Quando ele desce, ele é comprimido. E aí o que acontece? Ao ser comprimido, ele esquenta, o mesmo tanto que esfriou do outro lado. Ele esquenta. Ao esquentar, a capacidade dele conter água aumenta. Volta a ser o que era lá do lado direito da nossa figura. Então, ele passa a ter uma grande capacidade de conter água. Então, toda a água que tiver ali na região, uma pocinha d'água, uma chuva que teve, ou uma planta, vai facilmente evaporar, né? Ar seco evapora, quando você tem alguma coisa para evaporar, evapora muito mais quando o ar é seco e quente, né? Então, ele desce seco e quente, né, do lado de lá, né, e acaba criando uma região muito seca desse lado aqui dos Andes, que é o deserto do Atacama. Tem várias situações desse tipo, em que você tem uma montanha, no mundo inteiro, né? Tem várias situações desse tipo. Você tem uma montanha, uma cordilheira como dos Andes, mas não precisa ser tão alta, uma montanha, com ar, um movimento de ar dominante nessa direção, né, em que ocorre esse fenômeno. De um lado da montanha é úmido e chuvoso, do outro lado é seco e com pouca chuva, né? Existem vários casos assim, né? Se você procurar aí por essas montanhas do mundo afora, a gente vai encontrar coisas desse tipo, né? Bom, então é isso aí. Já que a gente está falando de evaporação, né, o ar seco, né, que chega aqui no deserto do Atacama é quente e seco, né, e tudo que tiver aqui evapora facilmente e rapidamente, a água no ambiente, nas plantas, etc., né? É um outro fenômeno também muito útil no nosso dia a dia, que é o seguinte: acho que todo mundo já viu lavar uma calça jeans, ou uma cortina grossa, um tapete, qualquer coisa. Se você fizer isso num dia úmido e frio, não faça isso num dia úmido e frio. Se você quiser lavar o sofá da sua casa, o seu cachorro, não faça num dia úmido e frio, porque vai demorar muito tempo para secar, né? E você vai ter um problema fedorento durante muito tempo, seja o sofá, seja o cachorro. Tudo isso quando você lava, por mais limpinho que fique. Então, agora, de outro lado, um dia seco e quente, né, é perfeito para lavar essas coisas. Então, se você tiver a opção, se você precisar lavar um tapete, a cortina, o cachorro, a sua calça jeans, né, se tiver um dia seco e quente, de preferência, né, aí uma calça jeans seca rapidamente, não precisa nem ficar no sol, quer dizer, ela fica... não pode ficar num lugar fechado, porque daí não tem para onde a água ir, né? Quer dizer, você tem que deixar num lugar em que tem um mínimo de circulação de ar, a água evapora e vai embora, né? A rapidez de evaporação é muito grande, né? Bom... para umidificar o ar. Então, existe essa história de umidificar o ar, né? Quando o ar está muito seco, ele é desagradável, até prejudicial para quem tem algum problema pulmonar, criança, idoso, etc., né? Então, as pessoas gostam de umidificar o ar, né? Tanto que tem alguns umidificadores também, né? Um dos truques também é pôr uma coisa úmida, uma toalha encharcada, uma bacia, né? Agora, isso aí adianta quase nada. Eu já fiz isso, já medi com um medidor de umidade, porque é o seguinte, inclusive esses umidificadores que usam para idoso e criança, né, para aumentar a umidade do ar, tem que ser usado com portas fechadas, porque a rapidez com que tem troca de ar, principalmente nas nossas casas aqui no Brasil, que é um clima muito favorável, você fresta, nunca jamais se alguém se preocupou com fresta de porta mal fechada, né? Porque circula muito rápido. Então, você tem que fazer com
Os umidificadores com porta fechada, porta e janela fechada, senão você não consegue mudar a umidade do ar, porque rapidamente, em um quarto comum, um quarto de uma porta, uma janela, mesmo que a janela não esteja totalmente aberta, né? Basta ter uma fresta e a porta mais ou menos entreaberta, aí em 1 minuto, qualquer coisa, ou menos que isso, o cheiro de qualquer coisa que você fizer lá sai do quarto, que trocou todo o ar, né? Então, você abrir um vidro de perfume e fechar num quarto e voltar lá dali a 1 ou 2 minutos, você não percebe mais o cheiro no ar, né? Então, a circulação. Então, se for para umidificar, então a minha experiência é o seguinte: na minha sala de trabalho, eu já fiz essa experiência de toalha molhada, em dia muito seco, e media lá a umidade do ar. Não era perceptível, pelo menos na faixa de umidade do ar daqui de São Paulo. Que aqui em São Paulo, quando chega em 40% de umidade relativa, assim, 30%, a gente acha baixa, né? Então, e nessa faixa de 40%, 50%, 30%, eu não consegui perceber o efeito de toalhas encharcadas penduradas na sala, numa sala pequena de trabalho, né? E com porta fechada, né? Não sei se em lugares onde a umidade é muito mais baixa, às vezes, né, como no Brasil Central, às vezes chega a 15%, 20%, aí eu já não sei se tem esse efeito, né? Então, e aí depois é aquela história, se passar a umidade aqui em São Paulo de 40 para 45, a gente praticamente não percebe. Agora, se tiver 10 e passar para 15, pode ser que seja muito mais perceptível, né? Então, umidificar o ar, assim como secar o ar, é um problema, né? Como é que é? Só fica para secar a toalha. Exato. Em certas regiões do país, inclusive, você toma banho, joga a toalha num canto, assim, tudo encharcado. No dia seguinte, ela está esturricada, sequinha, etc. Não precisa esse negócio de ficar pendurando toalha de banho, não. Mas enfim, né? Seca rápido. Então, secar e umidificar ar é uma coisa que tem que tomar algum cuidado, né? Pelo menos nos casos, tirando talvez os casos limites, 90% de umidade ou 10% de umidade, né? Mas no usual, né? Agora, um dia seco e quente, né? Um dia em que o ar estiver seco, né? É muito bom para lavar coisas grossas, né? Bom, outros efeitos que a gente encontra muito na natureza, né, são, além desses efeitos da atmosfera, outro muito interessante, que tem a ver também com a atmosfera, é a miragem do asfalto. Acho que todo mundo já viu a miragem do asfalto. No História e Quadrinho tem uma miragem muito comum, né, o herói, o bandido, vê lá uma coisa que parece uma poça d'água no deserto. Quanto mais ele chega perto da poça d'água, mais a poça d'água também vai se afastando, né? Que é a seguinte situação, né? Por exemplo, uma cena como essa, né? A gente tem a nítida impressão que tem água aqui na estrada, não é isso? Né? E não é isso, né? O que tem aí é o ar quente, né? Que acaba tendo um efeito óptico que eu vou comentar em seguida, né? Alguma dúvida sobre esse efeito? Acho que todo mundo já viu, né? É um efeito bem comum em estrada, num dia ensolarado, num dia quente, né? Então, a questão é a seguinte, né? Ops, que às vezes ele vira, às vezes não vira. Opa, tá. Então, eu vou tentar esboçar uma explicação para esse fenômeno aqui, né? Vejam só, né? Essas miragens, né, é o seguinte: um dia quente, né, quando o dia está ensolarado, especialmente ensolarado, aqui o asfalto quente da estrada, né, ele fica muito quente. Quem já pisou descalço no asfalto quente sabe que ele é muito quente, né, de queimar o pé, né? Então, as primeiras camadas de ar aqui perto da estrada, elas estão mais quentes que as camadas superiores. Então, o ar mais quente aumenta nessa direção. Quanto mais quente ele estiver sob a mesma pressão, mais rarefeito ele é,
o ar fica tão mais rarefeito quanto mais baixo a gente vai indo aqui. Quanto mais perto do asfalto, menos denso o ar, mais rarefeito e mais quente. Né? Então, é isso aí. O ar, o que eu digo, quanto mais quente, mais rarefeito, né? Eu acho que todo mundo já percebeu coisas desse tipo. Você põe uma garrafa de água na geladeira, garrafa de plástico de água, dali a pouco você tira, ela está murcha. Né? E vice-versa, põe uma garrafa cheia de água, tira da geladeira uma garrafa cheia até a boca de água, né? Quando você abre, sai um pouco de gás que tinha... porque a densidade do ar varia com a temperatura. Quanto mais quente, menor a densidade. Né? Então, é esse efeito. Outro efeito que tem, né, do ar desse... Então, existe um efeito óptico que é tem o efeito, quando a luz bate aqui no vidro, o efeito da reflexão e o efeito da refração. Quer dizer, uma parte da luz entra no vidro, né, no vidro transparente. Né? Tanto que aquele efeito do... Você olha o peixe na água, você pensa que o peixe está lá, mas o peixe está aqui, né, por causa da refração da água. Tem várias experiências com um copo d'água, que você põe um pincel, um lápis dentro do copo d'água e vê o que acontece, né, com a imagem do... Né, é o efeito de refração. Né? E existe uma formulinha, né, que eu vou pôr daqui a pouco, né, mas que descreve a característica desse fenômeno. Um raio de luz vem aqui nessa direção, quando ele passa de um ar mais denso para um ar menos denso, né, do mais denso para o menos denso, o índice de refração do ar muda. O índice de refração do ar depende da sua densidade. Quanto mais denso, maior o índice de refração. Né? Então, quando um feixe de luz, um feixe luminoso incide aqui, né, à medida que ele vai entrando em regiões com ar cada vez mais quente, ele vai sofrendo uma pequena refração, que eu exagerei aqui no desenho, né? Então, ele vem aqui, mudou de camada de ar, vem aqui, mudou aqui, etc. Né? Então, ele vai fazendo uma espécie de curva. Aqui eu fiz como se tivesse 3, 4 camadas de ar diferentes, mas, na verdade, isso aqui é contínuo, não são degrauzinhos assim. Ele vai continuamente fazendo curva. Né? E continua. E continua. Outro efeito que tem, né, é o seguinte: quando um feixe de luz incide, aqui essa mesa é de vidro, quando ela incide num ângulo bem rasante, tem a chamada reflexão total. Toda a luz é refletida, nenhuma luz é refratada para dentro do material. É aquele efeito de que um mergulhador ou uma pessoa, um mergulhador ou um peixe dentro d'água, quando ele olha para lá no fundo, né, mergulhou, quando ele olha para cima, ele vê só um redondo, um círculo de luz. O que fora daquela região está tudo escuro para ele, porque a luz que ia incidir ali foi refletida totalmente. Né? Então, esse efeito de reflexão total é bastante comum. Né? Se você tiver uma parede de vidro, por exemplo, né? Aqui imagine uma parede de vidro, um objeto do lado de lá do vidro, lá na frente. Então, a luz que vem do objeto vai bater no vidro bem rasante. Se esse ângulo que ela bater for muito pequenininho, que ele incidir muito pequenininho, por mais que você olhe, você não vê aquele objeto. Ele fica invisível, porque toda a luz que saiu dele foi refletida totalmente no vidro. Então, quando você estiver num lugar qualquer aí, que tiver uma parede de vidro, né, e encosta assim como disfarçando, né, para ninguém desconfiar, fica assim como quem não quer nada, né, e olhe e veja se você consegue ver uma coisa que está
assim, numa posição tal que a luz, para atravessar o vidro, veria com um ângulo bem rasante em relação ao vidro, né? Por mais brilhante a coisa que tiver lá, um farol de carro, uma lâmpada acesa, você não vai ver por causa da tal da reflexão total. Então, o que acontece aqui? O raio de luz vem vindo, vem vindo, vem vindo, até que, num certo momento, o ângulo de incidência aqui, ele é tão rasante, esse ângulozinho aqui, entre a linha pontilhada e a linha vermelha da flecha, né? Ele é tão rasante que tem reflexão total, né? Então, a luz faz esse tipo de caminho, né? E reflete totalmente, é como que refletido, né? De fato, o que acontece, né, esse fenômeno todo, é, ao mudar de meio para um cada vez densidade maior, é, na verdade, um efeito de refração, né? Mas deixa isso para lá. Então, por que isso às vezes não vai? Ah, foi. Então, o que pode acontecer? Então, vejam só a seguinte situação, né? Aqui tem uma pessoa, aqui tem um carro, né? Um carro, né? Com o motorista aqui, a carinha do motorista aqui, né? Então, veja só, se a pessoa aqui olhar para frente, ela vai ver o capacete do motorista, né? Mas a luz que saiu do capacete do motorista vai para todas as direções, inclusive para baixo, em direção ao chão, né? Numa situação normal, a pessoa não veria esse feixe de luz. Ela olharia para baixo e não veria, só veria o chão. Só que se esse feixe de luz sofrer esse fenômeno de ir mudando a curvatura, né, e encurvando para cima, ela vê também o capacete do motorista. Então, eu olho para ela, vejo ela. Eu olho para o chão, eu vejo... Aqui, no caso, tem uma mesa de vidro, né? Eu vejo... Ela, aqui, no caso, é refletido mesmo, né? Mas eu veria a imagem da pessoa aqui embaixo, né? Então, qual a impressão que a gente tem? Que teve uma reflexão, que o chão está molhado, né? Então, essa é a miragem típica, né, de deserto e de dias quentes no asfalto, né? Então, alguma discussão, pessoal? Alguma questão? Existe uma fórmula para calcular esse efeito de refração e reflexão? Existe fórmulas que você poderia deduzir, precisaria ter um pouco mais, mas em princípio sim, né? Quer dizer, você precisa saber qual é a refração do ar, o índice de refração do ar em função da densidade, qual é a densidade em função da temperatura e qual é o perfil de temperatura. Então, você teria que fazer estudo experimentalmente, quer dizer, pôr lá um termômetro, para ficar medindo temperatura. Isso, e daí você ia para calcular para cada um desses, daí você imaginaria um monte de camadazinhas, não é só para fazer a conta, e para cada camadazinha você calcularia, é a lei de, como é que chama? Lei de Snell, não é isso? Da refração. Tem uma formulinha aí, né? Então, outro tipo de miragem bem mais rara, né, mas não tão rara assim, né, é a miragem invertida. A miragem invertida em vez de aparecer no chão, ela aparece no alto, né? Então, isso aí está com problema de qualidade aí da imagem, né? Mas é um navio, né? Esses navios são aquela coisa que a gente vê fininha, cheia de container, e depois uma coisa mais alta, que é a cabine, o dormitório, sei lá o que, máquina, equipamento, né? Então, aqui a gente vê, dá para perceber que ele está de ponta cabeça, né? Devia ter apagado um pouco a luz aqui, né? Bom, deixa eu ver se melhorar um pouco a imagem.
então dá para perceber, né, o navio e ele invertido, né? Então, essa miragem é a miragem superior, né? Ela é bem mais rara do que a miragem inferior, porque a condição tem que ser exatamente aquela condição de inversão térmica. O ar está mais quente de baixo para cima. Eu nunca vi essa miragem. Dizem que ela é mais comum em região muito fria, onde o solo é muito frio. Então, tipicamente coberto com gelo, parece que é muito comum, mais comum essa miragem. Então, o ar é muito frio embaixo e quente em cima, que é uma situação atípica, né? E daí ela também aparece com coisas mais distantes. Esse fenômeno é menos marcante, porque o do carro, ele é muito perto do carro no asfalto. Às vezes o carro está a 100, 200 metros na frente, a gente está vendo refletido. Isso aqui, vocês veem, inclusive, pela qualidade da fotografia, que esse navio deve estar muito longe, né? Tanto que a fotografia está bem fora de foco. Ninguém faria uma fotografia ruim com uma cena desse tipo, né? Qualquer fotógrafo, qualquer celular, mais ou menos, o cara ia caprichar para ter uma lembrança melhor dessa imagem, né? Mas essa é a imagem superior, né? Bom, o que acontece com esse tipo de miragem, né? Inclusive tem uma miragem que chama Fada Morgana. Se vocês procurarem na internet, existem fotografias da miragem da Fada Morgana. É uma fada, um ente mágico, né, sobrenatural, né? E, na verdade, não é fada coisa nenhuma, a Terra não é plana, fadas não existem, né? E a história, e já aconteceu, não pode ser modificada, né? Mas são uma espécie de colunas que parecem surgir no horizonte em certas situações, né? E daí eu não sei por que ganhou o apelido de Fada Morgana, né? Bom, mas isso aqui, como dá para perceber, é uma figura, o navio deve estar longe, né? Fora de foco por estar longe, uma fotografia difícil, né, de fazer, né? E a distância é muito grande, então as coisas ocorrem a uma distância muito grande. Então, o que parece que acontece? Existem certas lendas de pessoal marinheiro aí, né, que é uma delas, navio fantasma, sei lá se o navio fantasma tem essa história, né? Mas o navio fantasma, deixa eu voltar para essa aqui um pouquinho, voltar para essa transparência. Imagine, por hipótese, né? De novo. Imagine, por hipótese, que essa parte aqui do navio, o navio mesmo, tivesse escondido por uma ilha. A pessoa ia olhar assim e falar, pô, tem um navio de ponta cabeça no céu. Concorda? Quer dizer, imagine um morrinho aqui que esconde isso. Fala, não, o que é aquilo? Um navio de ponta cabeça no céu, né? Bom, hoje, talvez as pessoas, qualquer marinheiro saiba que isso existe, né? Que miragens existem, né? Mas, sei lá, algum tempo atrás, a pessoa olhava o navio e falava, o que é aquilo lá? Um navio voador, né? Então, não sei se a origem dessa história de navio voador é essa ou não, mas é muito plausível, né? Então, a pessoa está aqui pescando, né, sentado, sem fazer nada, aqui na beirada, tem uma ilhazinha e atrás tem um navio. Ele, quando olha para lá, ele não vê o navio, porque uma vista direta dele tem a ilha na frente. Só que cada raio de luz que sai de um ponto do navio vem, faz essa curva e entra no olho dele. Como a gente está acostumado com sempre o que entra no meu olho, eu presumo que veio daquela direção, se eu olho para lá e vejo um extintor de incêndio, eu presumo que o extintor de incêndio está lá, né? Se eu olho para lá e vejo uma coisa qualquer, eu presumo que ela está lá. Agora, eu olho para lá, a luz que incide vem dessa direção pontilhada, eu faço, o objeto que eu estou vendo está lá. Então, ele vê um navio fantasma, né, de ponta cabeça, né? Bom, como eu comentei, eu nunca vi, né? Existem fotografias dessas, e existe uma outra que ainda é uma dupla inversão, que o navio aparece de pé. Essa é mais rara ainda, né? Então, mas basta você, uma vez na vida, um marinheiro, viu um navio no céu, que o estrago está feito.
Tá? Aí ele viu, o amigo dele também viu, e aí você não tem mais escapatória até alguém conseguir achar uma explicação, né? Então, pessoal, embora o assunto era quente, né, eu vou abordar um outro caso específico, bastante típico no dia a dia, não exatamente no dia a dia para quem mora em São Paulo, né, mas no dia a dia, especialmente para quem mora no litoral, né, sobre ondas. Então, alguma questão, alguma discussão, pessoal? Né? Então, vamos lá. Né? Ondas, refração e difração de ondas. Né? Então, vejam só, o que faz com que algumas praias tenham ondas relativamente altas e outras não? Né? Então, por exemplo, tem uma região em Portugal, como é que chama lá aquela praia? Nazaré, praia de Nazaré, qualquer coisa assim, onde tem ondas de 30 metros de altura e surfistas batem recordes e de vez em quando uns não chegam a tempo de receber o recorde que bateram, né? Bom, na verdade, não sei se teve mortes, já ocorreram mortes lá, mas, enfim, é uma onda muito difícil de enfrentar. Né? E outros lugares não tem onda quase nenhuma, né? A onda é pequenininha. Inclusive, o caso de Nazaré é muito interessante. Depois vocês procurem, né, no mapa, na Wikipédia, no Google. Né? É muito interessante, porque é uma praia de um lado, uma praia do outro lado e uma, como é que chama? Um istmo, uma coisa assim, que entra uma ponta de terra no mar. Né? De um lado, é praia de recreação. As pessoas estão lá com criança, piquenique e tudo mais, você tem direito de fazer uma praia. Do outro lado, são as superondas. Então, não é que o mar é diferente, não tem nada a ver com o mar. A onda que chegou lá desse lado ou daquele lado é a mesma, veio lá do alto mar. As ondas que chegam na praia, elas são criadas, às vezes, a centenas de quilômetros da praia. Pelo vento lá no alto mar, cria a onda vai propagando até chegar perto do continente. Né? Então, é a mesma onda que chegou de um lado e do outro. O que muda é o perfil do fundo do mar. Né? Então, a pergunta né, o que faz com que algumas praias tenham ondas altas e outras não? Né? São as ondas que os surfistas adoram. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a parte do Pacífico tem ondas bem grandes, diferente da parte do Atlântico. Né? Então, a razão é o seguinte, né? Uma onda, isso aqui, quando ela se propaga no mar, ela praticamente não perde energia. Como o som que eu estou fazendo aqui, ele chega aí, ele pode chegar no seu ouvido mais fraco, porque ele foi para todas as direções, mas a energia total dele é a mesma. Praticamente a mesma, perde muito, muito pouca energia. A mesma coisa com a onda do mar. Ela, quando se propaga, né, ela vai andando, e a energia total dela, de cada pacotinho daquela onda, é conservada, é praticamente conservada. Mas a velocidade de uma onda depende, isso aqui é a raiz quadrada, da G é a aceleração gravitacional, H é a profundidade da água. Então, a menos de águas rasas, muito, muito rasa, essa regra vale. Quer dizer, a velocidade de uma onda com que ela se propaga no mar é tão maior quanto maior foi a profundidade da água. Né? Então, uma onda, quando ela está vindo, ela vai chegando mais perto do continente, onde a água é mais rasa, ela vai aumentando a velocidade. Né? Eu acho que talvez a outra transparência ajude a perceber isso, né? Mas deixa, por enquanto, só essa afirmação. Ela vai aumentando a velocidade. Né? A gente não consegue perceber isso quando está na praia, não consegue perceber com clareza, porque quando a gente está na praia, a gente está olhando a onda muito de frente, mas assim, muito baixo, né? E também, quando é água, a gente não tem muito noção de distância. Então, para perceber isso, a gente teria que ter uma posição mais ou menos favorável, estar num prédio de apartamento, ou em cima de uma pedra, olhando a
as ondas do mar, né, e vendo elas se aproximarem da praia. Daí talvez a gente consiga, com um pouco de sistemática, um cronômetro, conseguir perceber esse ganho de velocidade, né? Desculpa, a perda de velocidade, a profundidade menor, na medida que chega perto da praia, a velocidade é menor. Então, ela vai diminuindo a velocidade. Desculpa, eu falei ao contrário agora há pouco. Ela vai diminuindo a velocidade na medida em que ela entra em águas menos profundas. H é a profundidade. Ela vai diminuindo. Então, ao diminuir a velocidade, esses morrinhos vão se aproximando. Como a quantidade de energia é a mesma, na medida em que o morrinho se aproxima, a quantidade de energia carregada é a mesma. O único jeito é ele ganhar altura. Então, à medida que ela entra em águas mais rasas, como ela diminui a velocidade, a energia se conserva e a energia é tão maior quanto mais alta for a onda, ela ganha altura. Tá? Então, é isso o fenômeno que acontece, né? A conservação de energia implica no aumento das ondas quando ela entra em águas mais rasas, né? Bom, um efeito bem típico disso é o tipo de praia. Tem certas praias que, se ela vem muito suavemente, se o mar vai ficando muito lentamente mais fundo, né, você tem que andar muito até afundar mais, então as ondas são normalmente baixas. Agora, se ele tem um perfil em que ele afunda mais rapidamente, as ondas crescem mais quando chegam perto da praia, né, que é o caso extremo de Nazaré, em Portugal. O que tem lá embaixo da água é um desfiladeiro enorme. Então, se a gente olhar embaixo da água, chama batimetria, o perfil de profundidade do mar, né? A batimetria, você vê que é um cânion, né, embaixo da água. Então, a ondinha vem lá no mar, uma onda de, sei lá, 2 metros de altura, 1 metro de altura, qualquer coisa assim, passa de uma região que tem quilômetros de profundidade e, de repente, entra numa região que tem, acho que, poucos metros de profundidade. Então, rapidamente, ele passa de uma região de quilômetros para uma região de metros de profundidade. Tem um perfil de um degrau embaixo d'água. E aí a onda cresce muito e muito rapidamente, e dá aquelas ondas de 30 metros de altura. Então, esse fenômeno de crescimento das ondas é um fenômeno bem típico, né? As praias que têm ondas altas, que surfistas gostam, eles normalmente têm embaixo d'água um degrau que a onda tem que passar. Eles chamam esse degrau de... Como é que é? Como é que é? Não é bancada, é... Bom, esqueci o nome que eles dão para esse degrau que tem embaixo d'água. Inclusive, em algumas praias, para atrair turistas, eles tentam fazer artificialmente bancada, eles chamam de bancada. Então, vocês procuram o que é uma bancada para um surfista, não é a mesma bancada para um engenheiro eletrônico, né? Nem é a mesma bancada do marceneiro. A bancada do surfista é um morro embaixo d'água, né? Que faz esse... Oi? Uma espécie de uma plataforma, um degrau, né, que é bem típico de onde as ondas crescem. Os surfistas vão nadando até lá para pegar exatamente, chegar na tal da bancada, né? Bom, então é isso. Outro fenômeno interessante, né, é o seguinte, sempre as ondas chegam de frente na praia, não é? Você está na praia voltado para o sol, a onda vem de frente. Tem uma outra praia do lado de lá da cidade, você vai lá, a onda vem de frente. Tem uma outra ponta, a onda vem sempre de frente. Que raio de coisa que faz a onda vir de frente para a praia, né? Quer dizer, Então, o que faz a onda chegar sempre de frente para a praia é um fenômeno interessante. Como essa mesma história, a velocidade de uma onda é tão menor, quanto mais raso, quanto menor for o H, né, o que acontece? Isso aqui
é uma fotografia, né, lá tirada de satélite, de uma praia na região da Namíbia, acho que aqui é o território da Namíbia, aí na África, né, mais ou menos na direção aqui do Brasil, né. Então, a gente tem essa situação. Essas coisas aqui são frentes de onda, né? Então, são um monte de frentes de onda caminhando na direção da praia. O que acontece? Essa parte aqui da onda, ela está mais longe da praia, portanto, está em água mais profunda. Portanto, a velocidade dela é maior, porque é mais profundo. Essa parte aqui está na região mais rasa, portanto, a velocidade dela é menor, né? Então, o que acontece? Essa parte aqui da onda, esse lado aqui, isso aqui é uma linha para ajudar, né? Essas partes aqui mais distantes da praia andam mais rápido do que essas aqui mais perto. Então, na medida que elas vão indo para a praia, elas vão tendendo a ficar paralela à linha de areia, né? Essa é uma das razões que faz com que a onda chegue sempre de frente na praia. Se em vez de praia você tiver como é que chama essas falésias, uma coisa de rocha, né, vertical, que não tem praia nenhuma, a profundidade é a mesma, aí você encontra as ondas que batem de lado. Ela vem de lado e passa, é refletida e tudo que uma onda tem direito, todos os efeitos que uma onda sofre, né? Daí a gente percebe ela batendo em porto também, você olha assim, você vê, porque o porto ele é profundo para o navio parar, mas ele tem uma parede reta, né? Então você vê a onda vindo de lado mesmo, né? Outro efeito também, bom, aí está a onda andando, né? Chegou. Outro efeito também é um efeito interessante, né? Que é o efeito da difração. Difração é quando uma onda, qualquer onda de luz, de som, etc., passa por uma fresta relativamente pequena perto do seu comprimento de onda, né? A gente tem esse efeito que dá para aparecer aqui, para ver aqui. Por exemplo, a onda aqui nessa região, né, é mais ou menos reto, mas a hora que ela passa entre essas duas ilhotas, dá para perceber que ela faz isso aqui, né? Dá para perceber, né? Do outro lado também, né? Quer dizer, a onda vem do alto mar, linhas planas, né? Chega aqui, ela sofre essa difração, né? E então, nessa região aqui, né, vai ter, por causa da difração, ondas chegando na Terra com diferentes alturas. Inclusive, vejam só, essa região aqui, ó, né, essa região aqui não teria onda se a onda andasse em linha reta. Ela só tem porque, ao passar por aqui, ela sofreu difração e bateu aqui de lado. Tá certo? Esse é outra, uma enseada, né? Isso, em enseadas também acontece isso, né? Isso aqui é uma enseada, né? Aqui está a entrada do mar, né? E a onda, ao passar por essa, aqui que é a entrada, né? Ao passar por aqui, ela sofre difração nessa fenda aqui, nessa passagem, e ela acaba se espalhando em toda a direção. Então, embora as ondas viessem nessa direção, quando elas passam aqui, elas sofrem difração e batem nas partes laterais da enseada. Então, mesmo em uma enseada, né, as beiradas da enseada também tem ondas menos intensas do que a da frente, mas tem onda em toda a enseada. Então, nas enseadas, os dois efeitos contam, né? Aquele efeito de refração, que a onda entra em água mais rasa e vai mudando de direção, né? E o efeito de difração, que é esse efeito aí, né? Essa fotografia também é lá na mesma região da costa da Namíbia, né? Essa não, desculpa, a anterior. Essa aqui eu não sei onde é. E, inclusive, isso aqui é um quebra-mar artificial, né? Não é uma... Bom, outro fenômeno interessante é de difração e refração, né? Foi naquele tsunami que ocorreu
na Indonésia, aquele que foi uma calamidade, 200 mil pessoas morreram, 2004, 2005, qualquer coisa assim, né? Que é o seguinte, o fenômeno, o terremoto, o movimento do solo, foi nessa região aqui que eu desenhei uma estrelinha. Esse movimento provocou ondas em todas as direções. Então, são aquelas ondinhas. O tsunami, ela não é uma onda alta no mar, tanto que é muito difícil detectar tsunami. Quer dizer, existem vários equipamentos que são colocados no mar para detectar a presença de um tsunami, porque se alguém... Se alguém tivesse com um barco aqui, um navio aqui, ele não ia perceber a passagem do tsunami. É uma ondinha que pode chegar a 1 metro e demora para subir, demora para descer, então ele não tem como muito perceber, né? Inclusive, tem relato de pessoas, de marinheiros ou de pessoas que estavam em navio ao largo, está parado assim, esperando para entrar no porto, e não percebe absolutamente nada, e quando olha na terra, vê um tsunami chegando, porque o tsunami tem aquele fenômeno também. A hora que ele entra em água rasa, ele cresce, pela mesma razão do surfista. Então, ele entra em água rasa, ele cresce e um tsunami que tinha 10 centímetros no alto mar pode ter 1 ou 2 metros, né? Outra questão é o seguinte, o tsunami não é a altura dele só que faz estrago, nem sequer não é a altura que faz estrago. O que faz estrago é que é uma onda que vem, o comprimento de onda do tsunami pode ser de centenas de quilômetros. Aquelas ondinhas mesmo de Nazaré, em Portugal, ou as ondinhas da praia do surfista ou do banhista, tem alguns poucos metros de comprimento. Aquele morrinho que você vai, mergulha, dali a pouco ele vai embora. O tsunami tem centenas de quilômetros, então uma onda extremamente longa que vem vindo. Então, se a ondinha de praia, quando vem uma ondinha mais forte, molha a toalha do banhista, que está a 5, 10 metros, o tsunami é a mesma coisa, só que ele é muito mais longo. Então, ele vem e vai entrando terra adentro. Ele molha a toalha do surfista, a rua, a casa, e vai entrando, vai entrando. A altura total pode não ser muito grande, pode ser de alguns poucos metros. Se a gente olhar os vídeos por aí dos tsunamis, eles não têm muito mais do que alguns poucos metros. Só que ele entra e não molha só a roupa a toalha do banhista, vai e continua indo, né, durante 1 hora, talvez ele venha, é uma ondinha que entra e continua entrando durante 1 hora, né? Bom, então, voltando aqui à situação, o deslocamento do fundo do mar ocorreu aqui e foram criados ondas que se propagaram em todas as direções, né? Inclusive aqui em direção à Índia. Isso aqui é a Índia, né? Aqui é o Sri Lanka, né? Então, e uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte, na medida em que ele passava pela pontinha da Índia, pelo Sri Lanka, ele sofria difração. Na medida em que ele continuou se propagando, as partes do tsunami que estavam mais perto do solo e, portanto, em águas mais rasas, andavam mais devagar. As partes que estavam em águas mais profundas andavam mais rápido. Então, por exemplo, aos 200 minutos depois do início, né, essa é uma frente de onda do tsunami, 200 minutos depois da provocação do tsunami ali, né? 300 minutos ele estava aqui. Então, essa parte aqui do tsunami andou toda essa distância, essa parte andou essa distância bem menor. Então, ele fez uma curva. Então, ele conseguiu fazer uma curva por não sei quanto por difração, quanto por refração, né? Mas o fato concreto é que ele atingiu cidades da Índia que estavam do lado oposto do terremoto, do maremoto, da origem do tsunami, né? Então, ele, claro que não teve o mesmo estrago que teve desse lado aqui, né? Mas chegou a ser detectado num lugar onde teria a sombra do tsunami, né? Então, pessoal,
Podemos ir em mais um exemplo? Vai? São 11h40, mas tudo bem, né? Então, outro efeito interessante, né, da física do dia a dia, da física do cotidiano, né, é a moringa, né? Acho que todo mundo sabe o que é uma moringa de água, né? Tem gente que não sabe. Nunca viu uma moringa, nunca viu uma moringa. Né? A moringa de... Os outros viram moringa. Né? Então, a moringa de água é uma jarra, né, de barro, varia o tamanho, evidentemente, mas uma coisa que cabe 1 ou 2 litros de água, né? E é uma geringonça assim, uma jarra de água, de barro, né? Essa é a minha moringa, no caso, né? É uma moringa de barro, né? E que você guarda água para beber, né? Se alguém for comprar uma moringa, não compre moringa impermeabilizada, hein? A moringa de barro realmente útil, ela não pode ser impermeabilizada, ela tem que ser de barro e, como os filtros, essas talhas, esses filtros de barro, eles não podem ser impermeabilizados nem de louça, não adianta nada, aí é melhor tomar água direto da torneira, né? Do ponto de vista da temperatura, né? Então, a água de uma moringa, né, por que ela existe? É o seguinte, a água de uma moringa era um pouco mais fria que a água de uma jarra de vidro. Então, se puser uma jarra de vidro e uma moringa, uma jarra de louça e uma moringa, né, uma do lado da outra, a água da moringa vai ser mais fresca, mais fria do que a água da jarra, né? Pelo seguinte efeito, né? Então, isso aqui é o que eu fiz com a minha moringa, né? Deixa eu ver. Ah, sim, então eu vou mostrar o que aconteceu com a minha moringa. Então, o que eu fiz foi que peguei a minha moringa, né? A água estava na temperatura de 27 graus Celsius, né? E do lado tinha uma jarra que não era impermeável, né? Uma jarra de louça para controle, né? A umidade relativa do ar nesse período que eu fiz essa medida era 56%, variava 50 e pouco, 60, por aí, a média era 56%, né? Então vejam só o que aconteceu com a temperatura da água dentro da moringa, né? E eu sei, deixa eu voltar um pouquinho, eu sei que a umidade do ar é isso, porque eu tenho um desses termômetros de 2 bulbos, um bulbo úmido e um bulbo seco, e pela diferença de temperatura você descobre a umidade do ar, né? Né? Então, a diferença de temperatura entre a água da moringa e o ambiente, né, que permaneceu bem perto de 27 graus Celsius, né, foi essa aqui. No início, era 0 graus, evidentemente, a temperatura da água e do ambiente era a mesma, né? Na medida que o tempo foi passando, né, 5 horas depois, a temperatura já era uns 4 graus menor, né? E caiu até os losângulozinhos são as medidas, né? Tem um aqui, depois tem outro 10 horas depois, porque de certo é de noite, eu estava dormindo, não levantei de madrugada para medir, né? Mas a temperatura foi caindo, e aparentemente ia estabilizar numa temperatura uns 4 graus e pouco abaixo da temperatura ambiente, né? Por que isso, né? Bom, primeiro, deixa eu chamar a atenção que era um dia relativamente seco. 56% de umidade é um dia agradável, mas seco. Se fosse num dia úmido, como hoje, esse efeito ia ser muito menos marcante. Em vez de ele cair 4 ou 5 graus, ele ia cair talvez 1 ou 2 graus só, né? A moringa é uma coisa que funciona muito bem quando o dia é seco, né? Dia de verão não funciona bem porque o dia é úmido, né? Então, se ele refrescar a água, é muito pouco, né? E dia de verão a gente gosta de uma água um pouco mais fresca, então quem gosta de água gelada tem que tomar água gelada, né? Bom, então, a água fica, da moringa, né, fica mais fria que o ambiente porque ela evapora pela superfície da moringa. Então, a moringa é de barro, ela não é impermeável.
Então, a água passa e ela como que sua, né? Só que você não chega a formar gotículas de água, mas você percebe que fica úmido, né? E, inclusive, nessas 15 horas da medida, foram evaporadas 100 gramas de água lá dentro. Eu sei porque eu pesei. Do lado dela tinha um termômetro e uma balança, né? Vocês viram na outra transparência, o termômetro e a balança, né? Ou seja, ela perdeu 100 gramas em 15 horas, 0,0019 gramas por segundo. Então, a cada segundo, a moringa evaporava 0,0019 gramas de água, né? Bom, evaporar a água é uma maneira de resfriar, né? Quer dizer, a nossa maneira de resfriar é suar, né? Porque quando você sua, a superfície da pele fica úmida, essa coisa evapora, né? E ao evaporar, ela carrega energia, porque a água, para virar gás, ela gasta energia para sair da superfície úmida, vencer as tensões superficiais e forças moleculares e virar gás, né? Então, ela gasta energia. Então, ao evaporar, né? Então, é o seguinte, né? Vejam só o raciocínio que eu vou fazer aqui. A água, né, evaporada, né, a energia térmica perdida por causa da evaporação da água, a cada segundo, é 0,0019 gramas por segundo. Para evaporar água, a cada grama de água evaporada, a gente gasta 590 calorias, né? Já vamos chegar nisso aí. Quer dizer, para evaporar a água, como é que é? Para derreter o gelo são 80 calorias por grama. Para evaporar são 500 não sei quantas calorias por grama, né? Né? Bom, então fazendo a conta, levando em conta que uma caloria é 4,2 joules, o que estava acontecendo na medida em que a água evaporava? A perda de energia da água era da ordem de quase 5 watts. Então, aquela água lá, ela estava perdendo energia numa taxa de 5 watts o tempo todo. E isso que fez com que ela esfriasse ao longo do tempo, né? Alguém podia perguntar o seguinte, mas por que eu usei 590 calorias por grama e não 540, como acontece se for procurar nos livros, nas tabelas, qual é o quanto de energia 1 grama de água gasta para evaporar, você vai encontrar 540 calorias, né? A questão é o seguinte, isso ocorre quando a água evapora os 540 calorias, quando ela evapora a 100 graus Celsius. Quando ela evapora a uma temperatura mais baixa, a taxa de evaporação, o gasto de energia é maior. Então, a água, ao evaporar a 100 graus Celsius, carrega 540 calorias por grama. Ao evaporar numa temperatura perto dos 30 graus Celsius, ela carrega bem mais, 590 calorias por grama, né? Inclusive, é o valor que a gente usa quando a gente calcula a perda de energia, quanto que a gente refrigera o corpo por evaporação do suor, né? Então, essa perda de energia por evaporação, né, acaba levando a um equilíbrio, né? Deixa eu ver o seguinte, só que eu tento fazer um desenho artístico, como eu não sou artista nem desenhista, né? Isso aqui é água evaporando, ó. Essas coisinhas aqui coloridas são tanquinhos de água que vão evaporando e levando energia, né? Ela perde energia. Se ela tivesse isolada totalmente e isso ocorresse o tempo todo, ela ia só esfriando, esfriando, esfriando. Mas ela também ganha energia do ambiente por radiação, porque qualquer lugar que tenha, você tem radiação da parede, do chão, radiação infravermelho, né, que está o tempo todo irradiando para toda a direção, né? Quer dizer, então, ela perde energia por evaporação, né, e ganha por radiação
né, o ambiente está o tempo todo irradiando, e ela também está o tempo todo irradiando. Eu pus a flechinha que sai dela menorzinha, porque ela está irradiando, ela está um pouquinho mais fria, irradia um pouquinho menos do que ela absorve, do que irradiam na direção dela. E também ela perde energia, ou no caso, ela ganha energia, a água e a moringa, por causa de condução do ar para a moringa. O ar está mais quente, a moringa está mais fria. Esse equilíbrio todo leva àqueles 4 graus de diferença, né? Então, aí é um equilíbrio, né? A perda ou ganho por condução e radiação, né, da energia. E deixa eu aproveitar e comparar com o corpo humano, né? Então, deixa eu ver. Então, vou fazer a seguinte comparação, né? A gente perde, né? Veja só, eu vou tentar explicar aqueles 4,8 graus a menos que a água da moringa fica, né? Nós perdemos energia para o ambiente, né, o tempo todo, né? Se a gente estivesse longe de qualquer fonte térmica, que são as paredes, a radiação do sol, etc., a gente ia rapidamente, perde da ordem uns 500 watts, mais ou menos, o tempo todo, e em pouquíssimo tempo a gente estava congelado e morto, né? Mas, como aqui a gente está o tempo todo perdendo energia para o ambiente, e o ambiente transferindo energia para a gente, por radiação, inclusive, quer dizer, a pele da gente irradia o tempo todo, né, por condução para o ar, né, e também a gente recebe energia radiada das paredes, do chão, do teto, e também por condução, né? Então, grosso modo, né, a gente ganha ou perde 20 watts por radiação, condução, para cada grau Celsius da diferença de temperatura nossa para o ambiente, sem roupa, ou com pouca roupa. Com pouquíssima roupa, você perde 20 watts o tempo todo, né? Não está no sol, você está na sombra, né? Longe de qualquer forno de pizzaria, né? Quer dizer, numa situação usual, né? Para cada grau de diferença do ambiente, você perde 20 watts. Por sinal, nós temos o tempo todo que perder 100 watts, né? Não sei se... Toda essa comida que a gente come, né, ela acaba aquecendo o nosso corpo por dentro, né? E a gente precisa perder essa energia. Então, você precisa o tempo todo estar irradiando, estar se livrando de 100 watts, né? Então, como a gente perde, onde é que está isso aqui? 20 watts para cada grau Celsius de diferença, e você precisa perder 100 para se sentir bem, né? Então, a diferença agradável, com pouca roupa, seria da ordem de 5 graus Celsius. Então, como a pele da gente fica a 34 graus, não 37, 34, né? A temperatura interna é 37, mas a superfície é 34. Então, uma temperatura do tipo 29 graus Celsius, na sombra e sem roupa, ou com pouca roupa, a gente se sente bem. Você não vai suar, não vai sentir frio, nada. Então, se você estiver na sombra, a 29 graus Celsius, você vai se sentir bem. Se a temperatura for menor, daí você começa a sentir frio. Então, você tem que se agasalhar, pôr um calção, uma camiseta, etc. Se a temperatura for maior, mais que 29 graus Celsius, você vai ter que suar para perder um pouco mais de energia térmica e se sentir bem, né? Mas, grosso modo, a gente perde 20 watts, né, por radiação e condução para cada grau Celsius de diferença. Nós temos 1,5 m² de superfície do corpo, a área total do nosso corpo. Se a gente fizer uma comparação com uma moringa, né, levar em conta a área da moringa, que é 0,09 metros quadrados, e aqui está...
Bom, aqui talvez tenha alguma coisa muito aproximada, né? A gente, assim, 20 watts para cada 1,5 metros quadrados. A minha moringa tem 0,09 metros quadrados e 4,5 graus Celsius de diferença, que é aquele número que a gente viu do gráfico anterior, vai dar uma perda de 5 watts, né? Muito perto daqueles 4,8 watts perdidos por evaporação que a gente estimou agora há pouco, ao evaporar 100 gramas de água em não sei quantas horas, né? Uma perda da ordem de 5 watts. Então, é isso que garante que uma moringa fique a uma temperatura, a água da moringa, se ela não for impermeável, uma temperatura um pouco mais baixa, né? Então, como eu comentei, o clima estava bem estável e seco, 56%, quando eu fiz essas medidas, né? A medida durou 15 horas, né? E um dia úmido, a diferença de temperatura da água de uma moringa e do ambiente deve ser menor do que 4,5 graus, né? Então, hoje, que é um dia úmido, se eu chegar em casa, certamente a moringa vai ter uma temperatura mais baixa, uma diferença menor, né? Cuidado ao comprar moringa, né? O grande mérito da moringa era ser impermeável à água, né? A mesma coisa a talha de barro, aqueles filtros de barro, né? Por incrível que pareça, né? Vendem-se coisas desse tipo impermeáveis. Não compre. Se for impermeável, não compre, que não adianta absolutamente nada. Uma jarra de louça, né? E, já que eu iniciei falando de lavar cachorro, tapete, calça jeans, né? Tem uma tabelinha aqui que pode ser útil, né? Quanto tempo uma calça jeans demora para secar na sombra, mas não num lugar fechado. Não vale pôr uma calça dentro do guarda-roupa. Tem que ser num lugar aberto, que tem um mínimo de ventilação, né? Aqui é a temperatura do ar, de 15 a 35, e aqui a umidade relativa do ar, de 40 a 90, né? Então, se você tiver ar frio, um dia frio, com 40% de umidade, porque é frio e seco, né? Em 6 horas a calça está seca, né? Claro, tem que torcer, não vai encharcar, não vale, né? Agora, se você tiver um dia frio e úmido, como é hoje, por exemplo, eu não sei qual a umidade hoje, mas se você pegar um lugar fora de casa que está ali em contato com o ar da chuva, que logo do lado, não molhado, digo úmido, né? Pode ser que ele fique lá alguns dias até secar. Cadê? Pode ser que ele fique lá 40 horas até secar, né? Então, nesse caso, tire e ponha, pendure no seu quarto ou num lugar qualquer, né? Por outro lado, se você tiver um dia um dia super quente, 35 graus Celsius, um dia bem quente e super seco, 40% de umidade, que é uma situação meio típica no Planalto Central aqui do Brasil, Goiás, aquela região toda. Você pode ter dias bem tipicamente assim, bem pouco úmido, umidade relativa da ordem de 40%, não chega a afetar a saúde, não é seco a ponto de precisar fechar a escola, suspender as aulas, né? E 35 graus Celsius, em 2 horas a calça está seca. Então, evite de lavar tapetes e calças jeans, etc., no dia úmido e frio, como é hoje, né? E aproveite, se você tiver um verão, que às vezes tem dias... Um verão não, um inverno, que é seco e de vez em quando tem algum calor, né? Um dia quente de inverno, lave tudo que der para lavar, que rapidinho está tudo seco. Então, é isso, pessoal. Então, não sei se tem discussões, alguma questão. Tá bom. Então, muito bom. Muito obrigado.
Acho que agora desliga isso aqui.